E aí, tudo bem? A nossa conversa hoje vai ser sobre temperatura espiritual. Mas antes da gente continuar, eu queria lembrar você que se você não está inscrito no canal, inscreve-se no canal aí para nos ajudar e também ativa o sininho. O sininho aí você vai receber uma notificação quando tivermos novas mensagens. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 3, 14 a 22 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Entrarei e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, gente, nós precisamos entender o contexto desse texto. Aqui o apóstolo João, na ilha de Patmos, onde ele havia sido exilado por causa do evangelho, do testemunho de Jesus, ele recebe uma revelação e o Espírito Santo lhe diz para escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas ficavam ali onde hoje é a Turquia, a Ásia, que nós chamamos de Ásia Menor. E quando ele escreve a estas igrejas, a cada igreja há uma mensagem específica. E estas mensagens, elas servem para todos nós como igreja e inclusive como indivíduo, para nós refletirmos sobre a nossa situação espiritual. Esta carta à igreja de Laodiceia é a última carta e é, digamos assim, a pior, no sentido de que ele encontra aqui a igreja que está no pior estado espiritual. Em todas as outras cartas, Deus fala de coisas positivas que havia na igreja e então repreende pelas coisas negativas que precisavam ser corrigidas. Mas nesta carta para a igreja em Laodiceia, não há nada de positivo que o Espírito Santo venha mencionar. Então o que nós temos que olhar é exatamente isso. A igreja em Laodiceia, ele já começa dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. E assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas Deus não está aqui condenando inteiramente a igreja, mas ele está dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então ele está dizendo isso porque ele nos ama e ele quer que nós pensemos bem na nossa temperatura espiritual e entendamos como é que nós devemos viver, né? Para a gente entender um pouco mais, os historiadores ou pesquisadores dizem que Laodiceia era uma cidade muito rica. Havia ali uma colônia de judeus, inclusive, muito ricos. Então era uma cidade onde havia banqueiros, onde rolava muito dinheiro ali naquele lugar, tá? E também Laodiceia era uma cidade que produzia uma lã especial conhecida em toda a Europa, uma lã com a qual se faziam vestes finíssimas. E é interessante pensar isso, é uma cidade que produzia vestes finas. Também era uma cidade que tinha um templo do Esculápio, que era o deus da medicina, da cura, não é? E neste local havia uma escola de medicina e havia uma produção especial de um colírio especial feito de um pó frígio que era usado para tratar diversas enfermidades dos olhos. Então era uma cidade que produzia o colírio mais conhecido daquele tempo, naquela época, na Europa e no Oriente Médio. Então pense comigo, né? Deus está falando daquela cidade que tinha vestes finas, que tinha riquezas, que tinha também a produção de um colírio especial para curar as enfermidades dos olhos.
Mas havia uma coisa negativa naquela cidade que todo mundo sentia ou dificultava a vida das pessoas. Laodiceia não tinha fontes de águas potáveis. As águas em Laodiceia eram águas quentes e águas contaminadas por diversos elementos químicos que produziam um mal-estar nas pessoas que bebessem aquelas águas. Então, quem bebia água ali, bebia uma água morna e uma água desagradável, que produzia até uma vontade de vomitar. Então, o que acontece é que Deus está usando as coisas que aquela igreja que vivia em Laodiceia conhecia e entendia muito bem. Laodiceia era um lugar rico, era um lugar que produzia vestes finas, era um lugar que tinha bom colírio, mas era um lugar cujas águas eram quentes e desagradáveis. Inclusive, eles tinham que trazer a água de Heliópolis, que era uma cidade vizinha. Esta água vinha por canais de pedra, mas quando ela chegava também quente. Eles tinham que pegar aquelas águas e colocar em potes de barro e colocar num canto, num lugar, não havia geladeiras naquele tempo, não é? Então, eles tinham que colocar para esfriar, para poder beber aquelas águas que vinham de Heliópolis. Então, tudo isso tem uma significação, sabe, gente? Ou seja, você tem que pensar no estado espiritual daquela igreja. O mais interessante é que ele diz que a igreja tinha uma atitude na sua autoavaliação, a igreja se via como uma igreja rica, como uma igreja abastada, como uma igreja que estava num estado espiritual muito bom. Mas como é que Deus via a igreja em Laodiceia? Ele diz assim: "Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes", olha bem o texto que está dizendo, o que a igreja dizia sobre si mesma, né? Dizia assim: "Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu." Que coisa interessante, né? Deus está dizendo: você está assim, contaminado com o estado espiritual da cidade ao seu redor, uma cidade rica, uma cidade abastada, uma cidade que se basta, que se considera autossuficiente e muito bem, mas o seu estado não é esse, o seu estado é um estado de miséria e você não está vendo isso. Então, gente, muitas vezes nós estamos assim também. O que é ser morno, né? Ser morno, pelo que nós entendemos aqui, é você estar numa posição de satisfação consigo mesmo, de acomodação. E tudo que está acomodado está num processo de esfriamento, você está entendendo? Então vamos pensar assim, um cristão morno é uma pessoa que está satisfeita com a sua religiosidade, mas não está crescendo. Não percebe que está esfriando. Por exemplo, vamos pensar assim, o crente morno não lê a Bíblia, ele não ora, ele não jejua, ele não chora, ele não se quebranta por causa dos seus pecados, ele não se esforça para fazer alguma coisa, para se envolver em algum ministério, em algum serviço para Jesus, né? Ele não se quebranta mais pela sua própria condição, ele não chega na presença de Deus para reconhecer seus pecados, para pedir perdão. Então Jesus está dizendo o que para essa igreja? Jesus está dizendo: olha, porque você está nessa situação de acomodação, porque você está satisfeito com você mesmo, você está deixando de usufruir da verdadeira riqueza. A preocupação de Jesus aqui é que quando nós nos acomodamos, quando nós paramos de crescer, nós também paramos de usufruir do relacionamento e das bênçãos que vêm no relacionamento com Jesus e do crescimento que isso nos traz. Nós deixamos de usufruir da verdadeira riqueza. E qual é o remédio para essa mornidão, gente? A gente às vezes tem que parar e pensar: como que está o meu estado espiritual? Eu estou fervoroso ou não? Porque qual é o ideal, né? Não é nem sequer o frio. Jesus diz aqui que era melhor que fosse frio, porque como comenta Wiersbe, por exemplo, é mais fácil uma pessoa que está completamente distante, que nunca teve nenhum contato com o Evangelho e que está com a vida toda em frangalhos, quando ela tem um contato com o Evangelho, é mais fácil essa pessoa se quebrantar, se arrepender e se entregar a Jesus e buscar a Deus. Mas muitas vezes a pessoa que vive e está sempre num ambiente religioso, num ambiente cristão, vamos assim dizer, essa pessoa pode ficar insensibilizada com a mensagem, ouvir tantas vezes a palavra de Deus
e o seu coração e a sua prática, a sua vida prática não mudar. Você está compreendendo isso? Então, é exatamente o que estava acontecendo ali. E o Senhor então dá essa advertência: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Né? Então veja o que Jesus aconselha. Ele fala: venha a mim e compre de mim. Por que Jesus não diz: eu estou te dando de graça? Eu entendo, veja, que tudo é pela graça de Deus, e até mesmo essa advertência e esse oferecimento do Senhor é uma graça. Mas Jesus usa a expressão: aconselho-te que compres. Por quê? Porque comprar sempre é alguma coisa que demanda um esforço. Comprar é uma troca de valores. Você tem que trabalhar para ter condições de comprar alguma coisa. Isso significa que você precisa se esforçar para sair do estado de mornidão, que você precisa reconhecer o estado de mornidão e ir a Jesus para buscar um relacionamento com Ele. Esta expressão, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, diz duas coisas. Primeiro, o ouro aqui, eu tenho certeza, se refere à palavra de Deus. No Salmo 19, está escrito assim: os testemunhos, né? Ou a palavra de Deus, os mandamentos, ali vem falando sobre isso repetidamente, diz assim: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então nós estamos falando de algo valioso e tremendo, que é a própria palavra de Deus. Quer sair da mornidão? Afunda na Bíblia, sabe? Vai para a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, tome nota do que Deus for falando com você, se dedique a estudar a palavra de Deus. Hoje tem tantos instrumentos para isso e você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Quando ele fala do ouro refinado pelo fogo, ele fala das provas que vêm na nossa vida enquanto nós buscamos praticar a palavra de Deus. Ou seja, o ouro refinado pelo fogo é a palavra posta em prática, mesmo no meio de oposição, de tribulação e de dificuldades. Além disso, ele diz: também aconselho que você compre vestiduras brancas para te vestires. Ou seja, ali está falando da limpeza espiritual, da purificação que vem quando nós vamos à presença de Deus, nos conscientizamos daquilo que ainda na nossa vida precisa ser mudado, quando nós confessamos os nossos pecados e desta forma podemos ser purificados. Jesus fala muitas vezes, a palavra nos diz muitas vezes sobre essa questão das vestiduras brancas, simbolizando a purificação, a limpeza da vida espiritual, tá? Então, quando você pensar nisso, tem que pensar o quê? A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, para nos perdoar os pecados, aliás, e nos purificar de toda injustiça. A vestidura branca, ela só pode acontecer na sua vida se você estiver na presença de Deus, abrindo o seu coração, andando na luz, confessando seus pecados e se deixando tratar. E por último ele fala: você precisa comprar de mim colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você veja. Na Bíblia, ele evidentemente, quando diz, por exemplo, no Salmo 119, diz assim: desvinda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Isso significa que nós precisamos ir na presença de Deus em oração, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós tenhamos uma visão mais ampla. Quando Jesus fala com os seus discípulos, ali na beira do poço, ali na cidade de Sicar, em Samaria, Jesus diz assim: levantai os vossos olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. Jesus está falando quando nós precisamos ter uma visão espiritual da necessidade do mundo que nos cerca, e para isso nós precisamos, em oração, ir à presença de Deus e ser sensibilizados para as necessidades do mundo ao nosso redor, tá? Então, quando você pensa nisso, muitas vezes nós estamos tão voltados para nós mesmos, nós estamos olhando tanto para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, para os nossos problemas, que nós não estamos nos dispondo a servir a Deus para atender às necessidades do nosso próximo, para abençoar outras pessoas. Isso produz frieza na vida da gente, egoísmo, mornidão. Por quê? Porque nós estamos voltados para nós mesmos e começamos a nos acomodar. Quando nós levantamos nossos olhos, enxergamos as necessidades, enxergamos o que Deus quer fazer, nós também nos envolvemos naquilo que Deus quer fazer. Está entendendo? Então, a receita é essa:
que Jesus dá ali mesmo. E ele diz no final, olha, eu estou te repreendendo porque eu te amo. E é interessante que o capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, nós usamos muito para falar para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para elas abrirem o coração para Jesus, né? A gente diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir para mim, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Legal, isso é muito maravilhoso, a gente falar isso para a pessoa que ainda não conhece Jesus. Mas no contexto, Jesus está falando isso para a sua igreja. Uma igreja na qual ele estava se sentindo do lado de fora, está entendendo? A igreja tinha muita religiosidade. Vamos pensar que se fosse hoje, seria uma igreja com um templo magnífico, com poltronas reclináveis, né? Com acondicionamento sonoro, toda aquela coisa boa, instrumentos de primeira qualidade, mas o louvor acontecendo aí, Jesus do lado de fora, porque na verdade tudo aquilo era expressão de religiosidade sem a alma, sem a coisa essencial, que é o amor por Jesus e uma dedicação, uma consagração verdadeira e coerente a Ele, né? Então Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Isso é mais uma coisa interessante para se pensar, tá? Porque em toda a Bíblia, quando nós vemos que há uma cegueira, por exemplo, Jesus, através do apóstolo Paulo, diz assim, o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos que não creem, para que o Evangelho, a luz do Evangelho da glória de Cristo, não resplandeça para eles. Então, eles tendo cegado, estando cegos, né, o que fazer para crer? A Bíblia diz, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. E aqui o que Deus está nos falando sabe, talvez você não está enxergando, talvez você não está percebendo nem o seu próprio estado espiritual, mas se você ouvir a Deus, se você ouvir a voz do Senhor, através da palavra de Deus, seus olhos serão abertos para que você veja a realidade e possa então se consagrar, se dedicar e andar mais com o Senhor e ser uma bênção nas mãos dEle, porque quando nós somos bênção, nós somos mais e mais abençoados. Esta é a palavra para você, sabe? Acorde, perceba a sua realidade espiritual. Se você estiver numa condição de mornidão, busque ser como diz a palavra em Romanos capítulo 12, verso 11, que diz assim, no zelo, ou seja, no cuidado com as coisas de Deus, não sejais remissos, ou seja, não seja econômico, não seja preguiçoso, né? Ele diz assim, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Deus quer que você seja fervoroso, que a sua temperatura espiritual esteja em alta e assim você será uma bênção. Um grande abraço, um beijo no seu coração.